Eu vim de uma família humilde. A minha família, meus pais moraram em Divinópolis. Eu, inclusive, quando meu pai veio para Divinópolis, que morava numa roça, ele teve que dividir os filhos entre os parentes para dar conta de criar esses filhos. Então eu fui para uma casa de uma tia minha, morei com ela uns 4 anos, depois que através de uma vizinha lá, ela conseguiu para mim no colégio que eu estudava e trabalhava. Hoje, equivalente à 6ª série, né? Eu já trabalhava para estudar. Fui até a 4ª série, porque hoje seria a 8ª série, né? 8ª série, e depois a própria irmã, como achou que eu tinha potencial para continuar estudando. Na época não tinha, hoje a facilidade de continuar os estudos é muito mais fácil. Na época não tinha 2º grau pago. O governo, o colégio conseguiu para mim trabalhar em Belo Horizonte e eu estudei em Belo Horizonte, o resto pagando, né, com o meu próprio trabalho. Meu pai era metalúrgico. O colégio ficava em Divinópolis mesmo? Colégio em Divinópolis. Eu estudava, ia para casa só nas férias e feriado maior. Ficava só no colégio, a gente trabalhava. Era eu mais 9 meninas que trabalhavam e estudavam. A gente limpava o corredor, limpava as salas, levantava 5 horas da manhã para ver se tinha giz na sala. As coisas para o professor chegar e encontrar tudo arrumado. Então, nós éramos 9 que fazia isso. O resto dos alunos que eram filhos de fazendeiros, pessoal rico e tudo, eram 120 alunos que estudavam internas. Às 9, a gente fazia esse trabalho em troca do estudo. Depois a irmã conseguiu para mim esse emprego em Belo Horizonte. Foi lá que eu conheci o Pércio, né? As férias aconteciam em que estação do ano? Era maior, era julho e dezembro, né? Nós, por exemplo, que estudava e trabalhava, a gente saía um pouco mais tarde das férias, que a gente tinha que deixar o colégio tudo arrumadinho. A gente retornava um pouco antes. E dezembro da mesma forma. Eu e mais essas 8 tinha as férias menores, né? Para mim, assim, foi uma maravilha, porque dos 10 irmãos lá de casa, a única que quis estudar, que foi para frente, fui eu. Foram 4 anos. Eu estudei 4 anos dessa forma. E tinha um relacionamento muito bom com as freiras, foi por isso que eu consegui depois ir para Belo Horizonte, conseguir esse emprego em Belo Horizonte através delas, porque era uma irmandade, a irmandade do Hospital São José era dirigido por elas, pelas irmãs, por essa irmandade. Então, como elas tinham acesso, ficaram sabendo que em Belo Horizonte precisava de uma moça para trabalhar na secretaria. Aí depois eles me mandaram para lá. Lá as aulas aconteciam tarde, manhã, noite? Eu estudava à noite. À noite. Eu trabalhava, durante o dia eu trabalhava. Eram 8 horas de trabalho e final de semana também eu tinha folga só de 15 em 15 dias. Porque a gente trabalhava final de semana também. Naquela época não existia hoje a lei, que hoje você tem que trabalhar 8 horas, durante a semana 4 no sábado. Era 8 horas direto e trabalhava domingo também. O dia de partir para Belo Horizonte? Não, isso aí foi, eu que estava falando com o Pércio, foi a maior experiência da minha vida, porque eu era lá de Divinópolis, nunca tinha viajado. Peguei um ônibus sozinha para ir para Belo Horizonte, para chegar no Hospital São José, sem conhecer nada, né? Começava a trabalhar às 8 horas, largava às 5. Geralmente. Me arrumaram esse emprego, né, para eu continuar estudando. Eu era muito tímida, ainda sou, mas hoje a gente já vai convivendo com as pessoas, vai aprendendo. Eu cheguei assim, como diz o pessoal, capioa, né? Idade assim parece que de envolver com as pessoas, de conversar, então, apesar de ser tímida, né? E fui viver no meio de médicos, né? De pessoas que na época não existia o SUS, né? Então, quem internava no Hospital São José era a gente poder aquisitivo alto, né? Meu pai era metalúrgico. O que dá para poder lembrar dessa convivência com ele? Com meu pai? É uma convivência, coitado. Ele sofreu muito, né? Porque metalúrgico, não sei se você já foi numa siderurgia. Então, a siderurgia, assim, meu pai trabalhava no alto forno. Então, a gente só enxergava o olho dele, que era azul, e o lábio. O resto tudo era preto, de carvão. Eu acho que isso para mim não foi problema, porque é uma profissão como uma outra qualquer, né? E é uma profissão muito sofrida, né?
A gente tinha dó dele, mas fazer o quê, né? 10 irmãos. E da família mais velha sou eu das mulheres. Tenho 2 irmãos mais velhos. A mamãe é doméstica, né? Mamãe criou os 10 filhos sozinha, sem ajuda nenhuma, né? E era dona de casa. Mamãe é uma pessoa super humilde, uma pessoa humilde assim, em todos os aspectos. Tanto de personalidade, como de... A mamãe foi fantástica. Eu falo que não existe, era uma santinha. Era uma santa. Qual era o nome dela? Antônia. Então, a mamãe foi uma pessoa que sofreu muito para criar os filhos, mas no final ela teve recompensa porque os filhos todos admiravam muito ela e cada um quis cuidar. Nesse tempo de ir para Belo Horizonte, tinha alguma coisa que assombrava o Brasil? Assim? Existia uma notícia nacional que parecia chegar para todo mundo? E que naquela época era na época da ditadura, né? Foi na época da ditadura. Eu fui para lá em 69, né, Pé? 70, então. Politicamente eu nunca fui muito, porque no colégio, você sabe que colégio de freira você não é ensinado. É proibido, né? Apareciam as notícias lá, a gente não tinha acesso, não. Realmente eu não tinha aquela noção, porque eu estudei no colégio de freira, né? Eu trabalhava num caixa, né? Num caixa de somar as contas dos pacientes e receber. Então já chegava, já tinha gente na fila para fazer as contas do pessoal que estava internado, que ia sair. E um fato muito interessante que acontecia, isso talvez naquela época, fazendeiro rico, por exemplo, chegava uma pessoa lá com aspecto humilde, né? E a gente olhava para ele assim e pensava assim, nossa, esse aí não tem dinheiro, coitadinho. E aí eu ficava com dó e via aquelas contas enormes, né, do pessoal internado, porque as contas eram enormes, né? O hospital, naquela época, então, não existia SUS, não existia plano, não existia nada, né? Aí eu fazia aquelas contas, como eu não estava acostumada com dinheiro, para mim aquilo era grande demais, né? Eu ficava morrendo de dó, olhava para a pessoa assim, coitado, será que ele vai conseguir pagar essa conta? E às vezes até querendo fazer alguma coisa menos para ele. Quando eu via, tirava o saquinho lá da bolsa, cheio de dinheiro. Para que eu fiquei preocupada com isso, né? Não, eu morava dentro do hospital, porque o hospital ele tinha um alojamento para funcionários. Eu morava, falava térreo. No térreo tinha alojamento dos funcionários e tinha uma ala que era de pacientes que estavam mais, assim, piores a situação deles, com câncer e tudo. Tinha uma ala que a gente convivia com isso. Eram coletivos os dormitórios? Não, era de 2 a 2. Tinha muita gente do interior que morava lá, né? Então a gente tinha roupa da gente, a gente mesmo que lavava, cada um tinha que cuidar do seu quarto. Uniformes? Tinha uma capelinha, né? E tinha também, no necrotério também era bem pertinho do meu quarto. Histórias de fantasmas existiam? Eu chegava do colégio à noite morrendo de medo, né? Descia uma escada escura. Aí eu nem olhava para o lado esquerdo, se o lado esquerdo podia ter um deitar lá na pedra fria, lá, morto, e estava correndo para o quarto. Ah, mesmo? O Pés também morou lá um tempo. Quando eu conhecia lá dentro do hospital. Estudante. Estudante, é. E do hospital para a escola? Como é que era o trânsito? Não, tranquilo, eu ia a pé, porque eu estudei no colégio pertinho ali no Santo Agostinho, o Hospital São José no Santo Agostinho, né? Perto do colégio Santo Agostinho. Depois, quando eu conhecia, ele me levava no colégio, de vez em quando. Não, eu fiz o equivalente ao 2º grau, né? Na verdade, eu fiz o normal, não era o científico. Aí depois que nós casamos, que eu vim para Gouveia, que eu fiz o curso PS. Quando eu fui para o hospital, foi me aparecendo, de vez em quando ele aparecia na porta do elevador lá interessante que a minha mesa que eu trabalhava era em frente ao guichê, né? E na distância assim ficava o elevador do hospital. Ele parava em frente ao elevador e ficava me olhando. E tinha uma colega atrás que falava, ele tá te olhando, ele tá te olhando. E me atraiu pelos olhos dele. Ele ficava me olhando e com isso assim, eu fui resistindo e quase 6 meses depois é que eu fui conhecê-lo mesmo. Aí começamos um namoro, eu já namorava outra menina lá, eu falei assim, esse negócio assim, tá certo não, ou eu ou ela.
Ele chegou aí lá, lembra de algum fato, por exemplo, ele indo no colégio à noite ou procurando nesse contraturno? Não, ele também era muito tímido, né? Então ele ficava me olhando só ficava parado aí, fez o elevador e me olhando, e eu morrendo de vergonha. O que eu faço aqui? E as meninas atrás, eu tinha uma colega que chama Sandra. Essas instituições como organizadas por religiosos têm essa imagem, esse imaginário que elas são vigilantes, assim, que existe uma certa... Elas eram vigilantes com a gente, é. A gente tinha que andar na linha. Era muito rigoroso e muita coisa elas não aceitavam, por exemplo, namoro, não aceitavam. Então, assim, o meu medo também era esse, né? Se eu começar a namorar aqui, já que elas me mandam embora. No colégio que eu estudei, pra você ter uma ideia, a gente não saía de jeito, não podia ter visita, as visitas eram restritas. No colégio ainda mais na infância, lá em Divinópolis? Lá, de 6ª a 8ª série. Né? Aí, em Belo Horizonte, eram também Eram do mesmo jeito, além e a gente tinha que participar também, né? Do jeito que elas queriam, né? Em relação, assim, às condutas, elas vigiavam muita gente. A senhora já tinha expectativas? Era casar? Chegou uma época até da freira me convidar para ir para o convento, né? A minha expectativa mais era casar, ter filhos, como tivemos, né? Freira não, foi não, senão não quero. O primeiro passeio nosso com o namorado, começou o namoro, foi no cinema. Chama aquele cinema ali na Tamoios, chama aquele cinema ali. Tamoios mesmo. Tamoios, 15 de novembro, 65. Lembra do filme? 65. Ah, foi um filme faroeste. Coisa que eu não gostava. Ah, Belo Horizonte era tranquilo, né? Belo Horizonte. Nossa, era tranquilo demais. Inclusive nós fomos a pé, porque o Hospital São José, ali pela Amazonas, né? Atravessamos a Praça Raul Soares, pertinho ali, né? Fomos a pé.